qual faculdade você Então, fez, quando você se formou, qual especialidade, aquela introdução básica para a gente entender um pouco melhor o seu contexto. beleza. Meu nome é Matheus, né? Eu formei em Pouso Alegre, aqui no sul de Minas Gerais. Formei no ano de 2020. Fiquei esse ano agora trabalhando em pronto-socorro geral, PS Covid, e com maior prioridade no foco no estudo para passar na residência de oftalmologia, que foi a que eu decidi mais nos últimos anos da faculdade. Entendi. Então, você formou em 2020, queria oftalmo, e você chegou a fazer prova de residência em 2020? Fiz sim. Eu fiz durante o quinto e o sexto ano aquele curso mais tradicional, mas não levei a sério, foi bem... Fiz porque todo mundo estava fazendo, me perdia em todas as aulas, me perdia nas tarefas que tinha que fazer, e aí prestei algumas provas, mas eu não chegava nem perto, assim, parece que foi um treineiro de umas 5 provas, porque ia tudo abaixo de 50%, as que passavam de 50% era uma ou outra. Entendi. Então, você em 2020, no final, ainda estava tirando abaixo de 50% nas provas na íntegra, tinha feito 2 anos de curso tradicional. E como é que você conheceu a gente? O que fez você Então, acreditar, confiar no nosso trabalho? Me conta um pouquinho disso aí. foi assim, eu via que no quinto ano, no sexto ano, aquele negócio de ficar estudando não era de pegar e ler livro, pegar e assistir 4 horas de aula, não era para mim. E aí eu conheci um amigo que passou na USP e ele tinha uma metodologia de estudo que eu falei, nossa, eu acho que essa funciona para mim. E aí, ao mesmo tempo que eu comecei a pesquisar sobre ela, vocês apareceram com os vídeos, com as com a metodologia mesmo. Aí eu falei, olha, eu acho que aqui eu já tenho algo pronto, que eu não vou precisar investir o meu tempo para aprender. E aí eu fui assistindo, fiz o primeiro mês, falei, pronto, achei o jeito que eu sei estudar, que não é o tradicional. Entendi. Então, foi basicamente um amigo tinha uma metodologia diferente, uma estratégia diferente de estudo, ele tinha tido sucesso, e aí você viu que os nossos vídeos nas redes sociais, aí os nossos anúncios e Isso, tal, e acabou conhecendo a gente. exatamente. E aí você Falei, não, entrou... baseado em questão é o ponto. Boa. E aí você entrou no início, já na primeira turma em Isso. 2021? Eu fui a turma 1. Eu conheci vocês em janeiro. Assim que eu conheci, eu já fiz a matrícula. Passou alguns dias, já estava iniciando a turma 1. E você lembra quanto que você tirou no simulado de nivelamento? O primeiro Acertei simulado? 43 questões. Foi 43. 43 questões. Então foi um pouquinho E, abaixo da média, né? Que a nossa média, eu acho que foi 45, se eu não me engano. mas eu lembro que eu entrei para o simulado sem falar assim, eu vou com o peito aberto aqui e vamos ver. Eu não sabia nada. Parece que metade lá foi chute mesmo. Entrei assustado. Eu falei, gente, parece que eu não estudei nada. Eu até queria explorar um pouquinho isso com você, Matheus, porque a gente está começando agora nosso curso 2022 e a galera fez o simulado de nivelamento, né, agora. E com certeza muita gente foi que nem você. Tirou 40 e poucos, está desesperado, às vezes até um pouco menos do que isso. E eu queria saber, porque você queria oftalmo, você sabe, né, você já sabia que é uma especialidade difícil, especialidade concorrida, e começando com 43. Como é que isso foi para você? Você ficou desesperado ou você eu tive um aluno que tirou uma nota, acho que até mais baixa, foi 38, se eu não me engano, e ele disse que essa nota foi um motivador para ele, que ele deu mais energia ainda para ele estudar. Como que você encarou esse início de preparação aí com uma nota bem abaixo do que você precisava para ser aprovado? Olha, na hora que você vê o resultado, você fica triste, eu acho que durante qualquer simulado. Mas eu acompanhei muito as metodologias, as lives de metodologia. E aí vocês falavam, não, quando você está com uma nota baixa, é fácil subir ela. E aí eu falei, então vamos ver se é fácil mesmo. Vamos começar certo, vamos fazer do jeitinho que vocês estão mandando, que se subir é porque está o caminho certo. Porque eu sei que lá na frente vai ficar difícil. E deu certo. Não, é legal você falar isso. Não é nem que seja fácil, é mais fácil. É bem mais fácil você subir sua nota quando você está tirando 40 e poucos do que quando você já está tirando 60 e poucos, 70 e poucos. Claro, porque enquanto você estava tirando 43, você falou, entre aspas, eu não sabia nada. Não é que você não soubesse nada, mas você ainda errava muitas questões fáceis. Então, acaba sendo menos difícil você conseguir evoluir nessas questões.
E aí tá, você tirou 43, entrou motivado, ouviu a gente falando que era mais fácil você subir a nota quando estava tirando uma nota ruim ou uma nota baixa, assim. E eu queria entender quais foram as principais diferenças do seu estudo com a gente, né? Na época JJ, agora Aristo, mas quais foram as principais diferenças no estudo em 2021 para o seu estudo de 2020, por exemplo, em termos de estratégia, em termos de metodologia? Da minha parte, o que mudou, que eu acho que nem o método ajudou, mas o que mudou foi a disciplina. Eu melhorei muito a minha disciplina esse ano. Eu folgava um dia da semana, os outros, pelo menos o mínimo, eu fazia. Agora, da parte de vocês, foi fundamental. Porque fazer esse mínimo era muito fácil, porque você chegava no computador, ele estava pronto. Você não precisava ficar pensando o que eu vou estudar, qual não. Olha, hoje eu tenho que fazer minha revisão inteligente. Hoje eu não dou conta mais de fazer nada além da revisão inteligente. Eu fazia a revisão inteligente. Numa segunda-feira que eu estava mais animado, aí eu pegava mais firme, passava, acabava tudo, ficava até assim, nossa, acabou. Deixa eu ver lá o que o Eduardo está falando para fazer quando acaba. Aí no final do ano você falou para favoritar, aí no meio do ano você dava outras dicas, mas aí o ponto principal meu foi a disciplina que eu mantive durante todo o ano. Mas a revisão inteligente é a minha paixão do cursinho de vocês, porque ela que faz a mágica acontecer. Eu via que eu começava a errar na revisão inteligente e logo a revisão teórica já vinha com esse tema. No começo eu ficava assim, nossa, será que eu vou revisar isso? No meio para o final eu já estava confiando na plataforma. Eu falo, eu não preciso me preocupar se eu errei isso. Uma hora vai vir para eu estudar. Eu ficava bem tranquilo. Eu comecei a confiar mais na plataforma durante o tempo, sabe? E eu via que ela funcionava. Isso é muito importante. Eu até estava falando na nossa primeira live agora com os alunos, e foi o primeiro pedido que eu faço para eles. Ó, cara, confia no método. Se vocês não confiarem, não tem como dar certo. Se vocês não confiarem, vocês não vão conseguir ter a motivação, a disciplina, como você falou, para estudar por muito tempo, e aí não vai ter evolução. E aí, só explicando para a galera, a revisão inteligente são questões e flashcards que a gente entrega para os nossos alunos sobre os temas que ele já estudou. Então, no caso do Matheus, ele ia estudando, ia concluindo os temas, e a gente fazia uma agenda para ele de 50 questões e 50 flashcards sobre esses temas, dando mais peso para os assuntos que são mais cobrados nas provas prioritárias dele e também dando mais peso para aqueles assuntos que ele está indo pior. Então, se ele está indo mal no assunto, a revisão inteligente vai focar mais naquele tema. E a revisão teórica é a gente monitorando isso tudo. Então, digamos, o Matheus já estudou vários assuntos, está fazendo revisão inteligente sobre vários temas. A gente vai monitorando quais aqueles temas que ele ainda está tendo um desempenho ruim e depois a gente recomenda um segundo estudo dele, que é o que a gente chama de RT, ou revisão teórica. Só para a galera entender o contexto aí. E aí você falou, então, que sua disciplina melhorou. Você tem ideia de quantas horas por dia, mais ou menos, você estudava? Você estudou, na verdade, em 2021? Eu tenho um número de questões que saiu esse ano que eu fiquei muito assustado. Eu fazia um cálculo, mas superou meu cálculo. Foram 18.200 questões que eu realizei esse ano. Eu não acreditei que eu fiz isso. Eu falei, contaram errado. Mas depois, pensando assim, faz sentido eu ter feito esse tanto. E durante a semana, eu dividia assim, eu trabalhava duas vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, e no dia do plantão eu deixava livre. Eu falava assim, vou estudar se eu chegar do plantão com animação. Tinha plantão que dava, tinha plantão que não dava. E os outros dias eu deixava, era meu dia de focar no estudo. E aí, se a semana fosse tranquila, tivesse tempo, eu deixava um dia livre para eu fazer qualquer coisa, esquecer, ficar com a consciência limpa. A maioria das semanas funcionou bem. Durante um dia que eu estava empenhado, dava no máximo 4 horas. No Entendi. dia que eu estava desempenhado, era 1 horinha, eu já conseguia matar minhas tarefas. Entendi. E você chegou a falar aí que a revisão inteligente para você era o mais importante, era onde a mágica acontecia. Eu concordo integralmente com você, é realmente onde a mágica acontece. E um problema que eu vejo no início, né, da adaptação dos alunos é que as pessoas normalmente demoram muito tempo no início para fazer a RI.
às vezes a pessoa falando, pô, Eduardo, estou gastando 4 horas para fazer 50 questões, 50 flashcards e tal. E a gente sempre responde, tenta ajudar, né? Existem várias coisas que ajudam você a melhorar o ritmo. Uma delas é simplesmente você fazer todos os dias, porque você vai se habituando e vai fazendo cada vez mais rápido. E eu queria entender isso de você. No início você tinha dificuldade também em fazer rápido. Você falou que em 1 horinha você já conseguia finalizar as tarefas a partir de determinado momento. Como é que foi isso para você? Olha, no início eu gastava bem mais tempo. Fazer 50 questões no primeiro mês era tipo uma tarefa. Eu acho que quase no segundo eu já estava fazendo ela mais tranquilo. De tempo, eu sempre fui muito rápido para fazer as questões. Eu gostava de fazer as questões e eu não me apegava muito a elas. Eu, papum, 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 eu ia direto assim. O que eu odeio fazer até hoje é flashcard. Odeio. Mas, como vocês apertavam a tecla toda hora, que quem passava era quem fazia flashcard, eu falei, não, o mínimo eu faço. Tinha dia que eu estava cansado, eu fazia só os 40. Não acabava nem os 50, mas o mínimo eu fazia. Mas eu não consegui ficar melhor em flashcard nem no último dia do curso. Entendi. O flashcard é quase uma unanimidade. Ninguém gosta porque é uma pergunta aberta, cara. Pergunta aberta. Pode ver, quem vai fazer prova que tem questão aberta, como é o SUS Bahia, como são algumas provas aí pelo Brasil, ninguém gosta de fazer prova aberta, questão discursiva. A pessoa gosta de ter as opções ali para poder marcar. Mas, realmente, tem essa característica. A gente tem, sim, uma relação direta entre quem faz os flashcards e é aprovado, até porque os flashcards têm essa função de te atormentar com determinado conteúdo até você memorizar. Então, porra, você esqueceu alguma coisa, algum detalhe importante sobre o estadiamento de algum câncer, cara, esse flashcard vai voltar para você até o momento que você começar a acertar ele, aí sim ele começa a espaçar. Então, ele tem essa função, mas é muito legal ver você falando isso, que você não se apega às questões. Esse é um ponto importantíssimo, né? Porque as pessoas, às vezes, demoram 4 horas, não porque elas demoram 4 horas fazendo as questões, mas porque elas demoram 4 horas se apegando a todos os erros que elas cometeram o tempo todo. Então, isso é um erro, isso é um problema importantíssimo aí na preparação, que impede a pessoa de ter ritmo de estudo, né? Às vezes a gente acha que não, vou fazer tudo de maneira perfeita. Isso acontece também no estudo teórico, né? Cara, vou ficar pausando a aula para eu anotar cada detalhe que está sendo falado. Você fazia resumo, fazia anotação? Como é que você era com isso? Eu tenho um iPad e eu tenho a canetinha. Aí eu baixava o mapa mental em tamanho maior e acompanhava pelo mapa mental assistindo as aulas. Mas a aula teórica para mim era minha área de descanso. Eu fazia ela bem tranquila, assim. Eu pegava, anotava, tirava distrações e ficava acompanhando assim, sublinhando o mapa mental de vocês, anotando alguma coisinha algum raciocínio que tinha feito na aula, mais isso. Uma coisa que eu fazia muito, que eu não comentei, era usar o Forest, eu acho que fala assim, o grupo do Forest. Nossa, era muito bom, porque sumia minhas distrações e ainda mais quando eu ia fazer simulado, que aí eu usava ele até de cronômetro para o meu simulado. Na hora que acabar aqui, eu tô bem para acabar o simulado. Só explicando, é um aplicativo de foco, né, de estudo, que impede você de ter outras notificações, de você, teoricamente, você vai focar só naquilo que, no caso, é na aba ou no aplicativo da plataforma, em que você vai ficar fazendo só o estudo. É uma maneira realmente bem legal, tem muita gente que usa. Não é só o Matheus, não. E É um o grupo Matheus, bem grande. tem uma galera, né? Eu sei disso. Sempre teve, né? A gente já tem desde 2018 a gente já tem um grupo grande de alunos e desde 2018 tem um grupo da galera do Forest. Está crescendo agora, conforme a gente vai aumentando o nosso número de alunos. Mas eu ia te perguntar que você falou lá no início, tirou 43, mas acreditou na gente que poderia aumentar rápido. Como é que foi seu processo de evolução? Quanto tempo demorou você chegar a 60, por exemplo? Eu não vou lembrar de datas, mas eu vi que no começo foi um pouco mais rápido. Eu não tive aquele pulo inicial e a estagnação. Eu tive um aumento rápido no começo e depois eu ia subindo bem devagarzinho. Eu anotava todas as minhas notas em um Excel à parte. Eu até cheguei a mandar para você algumas fotos. Aí eu dividia por fácil, médio e difícil. E aí eu via que aquela curva, a média das curvas, elas estavam sempre para cima. Então isso me deixava muito tranquilo. Eu falava, não importa a nota final, importa que essas curvas estão para cima.
E as difíceis sempre estavam retas, elas não pioravam nem melhoravam, só as médias e as fáceis. E aí eu ficava tranquilo. Eu lembro que no meio do curso eu estava em 65, um pouco antes de entrar na reta final, quando vocês falam para fazer as provas na íntegra, eu estava tirando 70, eu até conversei e falei, nossa, eu precisava tirar uma prova 70 para ver se me anima. E aí eu consegui, eu falei, estou indo no caminho certo. E aí, na hora que entrou nas provas na íntegra, que aí eu comecei a ficar na média de 70 e pouquinho, 72. Mas na vida real que eu assustei com a minha nota, não nas provas que eu fiz em casa. É legal isso. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Ele se assustou, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas ele se assustou positivamente com as notas dele, porque provavelmente ele teve notas maiores do que ele estava tirando durante os simulados e as provas na íntegra. Isso é uma coisa comum desde que a pessoa faça provas e simulados o ano inteiro. E quando a pessoa faz prova e simulado o ano inteiro, ela vai se habituar a fazer isso. Então, o Matheus, que fez várias provas e vários simulados aí ao longo de 2021, ele já estava acostumado a fazer prova. Então, quando ele sentou lá para fazer os concursos de verdade, claro que ele ficou nervoso, todo mundo fica um pouco, mas aquilo não era um ambiente estranho para ele. Aquilo era uma coisa que ele fazia toda semana, o ano inteiro. Então, ele chegou lá, ele não ficou tão nervoso porque ele já estava habituado e provavelmente, cara, você teve muito mais foco, você estava muito mais concentrado. Por mais que você já tentasse ter esse foco, ter essa concentração, não é igual. Não é a mesma coisa. Então, a gente acaba... Isso é uma coisa muito comum. Eu já vários papos com os alunos, os nossos alunos falaram exatamente isso. Que eles tiraram notas maiores na hora das provas do que eles estavam acostumados durante o treinamento. Isso tem tudo a ver com... Primeiro, você está acostumado com prova, porque tem gente que não... tem gente que começa a fazer prova algumas semanas antes do dia do concurso. A gente já pegou vários casos assim. E aí a pessoa fica meio desesperada, né? Porque, não estou acostumado, eu fiz só algumas, chega lá na hora, sentei, não sei nem, cara, não sei nem qual que é a minha estratégia de resolução de prova, se eu começo da número 1, vou até número 100, ou se eu começo pela grande área que eu tenho mais dificuldade. Então a pessoa não tem uma estratégia definida e aí, claro, fica muito mais nervosa do que quem tem, como era o caso do Matheus, estava tirando então 70 e poucos ali no momento das provas. E aí, só para não perder um detalhe, você falou dos gráficos, né, que você fazia no Excel, etc. É legal, acho que você escolheu a especialidade certa, cara. Eu vejo muito pessoal de oftalmo, é o pessoal mais exatas da medicina. É o pessoal que bota na planilha, que acha que calcula refração, né? Que tem que ter... Tem números demais. Tem número. Tomara que eu goste, eu estou animado para a residência. Eu acho que você está na especialidade certa. E aí, falando nisso, cara, então me conta aí dos seus resultados, quais foram as provas que deram certo, quais foram essas provas que te assustaram de maneira positiva aí na hora que você foi checar os gabaritos. Então, eu, na hora de fui escolher minhas provas para prestar, eu atirei para todo lado. Só que, como vocês mesmo falavam, você tem que ter suas prioritárias e, se der, você faz as outras. Aí eu foquei nas instituições que eu queria em Belo Horizonte, na Santa Casa de Belo Horizonte, no Instituto dos Olhos e Ciências Médicas, e foquei em algumas em São Paulo, mas no interior. Presidente Prudente, a UnoOeste, o BOS São Paulo, VUNESP em geral. Foquei nessas duas e fui para tudo. As que me surpreenderam positivamente foram as que eu não estava focando, mas que foi Prudente, que ela é VUNESP, mas era o primeiro ano dela. Eu acertei 85 pontos. Na hora que eu vi o gabarito, eu falei, vai ter recurso aqui para baixo, não é possível. E outra que me impressionou bastante foi o Mário Gatti, em Campinas, que era uma prova que eu falei, nem vou estudar essa prova direito, porque ela é uma prova muito picuinha. Mas chegou lá, era uma prova de muito pareto, muito pareto. Então, aí eu acertei 90 pontos no Mário Gatti. Caramba! Eu também fui aprovado na Santa Casa de Ribeirão Preto, em oftalmo, acertando só 70 pontos. Saí da prova falando, nem vou ser chamado para a segunda fase, estava decepcionado. Na hora que eu vi a lista sendo convocado para a segunda fase, eu falei, nossa, deve ter chamado assim, mas o último. Aí eu fui, joguei no Excel, olhei lá, eu era o oitavo, estava empatado em oitavo de 4 vagas. Eu falei, nossa, todo mundo foi mal, não fui só eu.
Isso aí isso é aquela coisa da prova que é uma prova mais difícil e a nota de corte cai. Às vezes a gente acha que a prova mais difícil eu tenho que tirar 85 de qualquer jeito. Não, 85 você tirou lá na UnoOeste, você tirou 90 no Mário Gatti, mas na Santa Casa de Ribeirão Preto você precisou de 70 para ficar lá em oitavo, ir para a segunda fase e depois conseguir ser chamado. Mas, cara, primeiro, parabéns pelos seus resultados, porque é realmente notável. Você no ano anterior, você falou que você não estava tirando nem 50% nas provas, e você conseguiu aí tirar nota. Você não estava tirando nem 50%, conseguiu tirar um 90%, conseguiu tirar outro 85% e tirou algumas notas aí de 70%. Então, é uma evolução muito boa mesmo. É claro que é possível, a gente sempre fala, é possível sim você evoluir 30 pontos, 40 pontos, como foi o caso do Matheus, mas não é nada fácil. Não é nada fácil. Eu tenho certeza que você teve muita disciplina aí realmente para conseguir isso. Você tomou as decisões certas ao longo da sua preparação, fez mais de 18 mil questões, né, como você falou. Então, se a gente colocar esses 18 mil, botar 300 dias de preparação, você que é o cara dos números aí, você vai me ajudar. Acho que dá 60 questões por dia, né? 300 dias. Eu também gosto de número. Vamos ver se eu falei besteira. 60. Então, 60 questões. Isso levando em consideração que você estudou 300 dias sem parar, que provavelmente não foi o caso, que você tinha dias de descanso. Então, você realmente teve uma média muito boa de questões. E, cara, parabéns mesmo, porque não é nada fácil você ter uma evolução como essa. Oftalmo é uma especialidade difícil, normalmente são poucas vagas, então você sair de 40 para chegar nos 85, chegar nos 90, não é para qualquer um. Obrigado. Foi bom o trajeto. Sacrificado, e como eu te falei, te mandei várias mensagens durante o ano, falando, estou no caminho certo, e você falava, calma, tá indo. A gente abre mão um pouco, mas com a Aristo agora, você abre bem menos mão das coisas da vida para estudar. E uma coisa que eu acho muito legal de estar fazendo essa conversa agora é que eu assisti as conversas ano passado e falava, nossa, será que vai dar para eu participar dessas conversas? E a insegurança estava assim até 2 meses atrás. Então, é muito bom saber que agora eu estou nessa posição de poder ajudar e algumas pessoas poderem me ver e falar, não, vou conversar com o Edu também. E é mais legal, cara, eu confesso para você que esse tipo de conversa aqui, como eu estou tendo com você, acho que eu mais gosto. A gente já fez várias conversas com... a gente teve, por exemplo, um aluno que foi primeiro lugar no PSU Geral no ano passado, em 2021. A gente já teve primeiro lugar na USP em algumas especialidades. Então, assim, claro que é sempre bom conversar com todo mundo, óbvio. Mas quando a gente vê um caso, o aluno começou com 40 e pouco e foi para 80, cara, para mim é a melhor coisa exatamente por isso. Porque encoraja a galera que acha que não vai dar, a galera que troca de especialidade. Inclusive, eu conversei outro dia com uma aluna que estava tentando dermato pelo 3º ano seguido, e ela falou que até a psicóloga dela estava já recomendando que ela trocasse de especialidade. Eu falei, porra, cara, se até psicóloga, parabéns pela sua força de vontade aí de ter buscado o seu objetivo. Então, assim, fico muito feliz mesmo aí por você. Para onde que você vai? Você já escolheu? Eu vou para o Mário Gatti. Já escolhi. Vai lá para Campinas. Legal, parabéns, cara. O Hospital Ouro Verde, da rede Mário Gatti. Entendi. Que você tenha muito sucesso aí na oftalmo, lá no Mário Gatti. Que você seja muito feliz na especialidade. Já vi que você vai ser. Já tem as características aí do oftalmologista. E aí, cara, como pergunta final, eu sempre faço, de tudo que a gente ofereceu no curso no ano passado, tudo que você teve acesso e tal, o que você acha que foi mais importante? O que você acha que mais te ajudou, mais contribuiu aí para você ter tido essa evolução, para você ter tido esses resultados? Muita coisa ajudou, mas eu acho que o principal eram as revisões inteligentes todo dia. Revisão inteligente todo dia para mim, aquela mágica da revisão inteligente é o que faz do curso ser fantástico. Legal. Eu concordo bastante com isso. Acho que a revisão inteligente, inclusive, é uma coisa que eu vou mostrar. Eu já vou recomendar aos nossos alunos assistirem o vídeo aqui do Matheus, porque às vezes no início, a gente nega a revisão inteligente, né? Existem os negacionistas da revisão inteligente que acham que vão aprender e tirar 80, 90 só fazendo estudo teórico.
e a gente sabe que isso está longe, longe de ser verdade, né? Cara, parabéns mais uma vez. Obrigado aí pela conversa. Conversa boa. Que você tenha muito sucesso lá em oftalmo no Marugatti. E é isso, Matheus. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Edu. Até mais.